Hoje a nossa história começa em Veneza, essa cidade maravilhosa que é feita sobre a água. São 435 pontes que ligam 118 ilhas, atravessando 176 canais. Veneza começou em 812 depois de Cristo. E eu vou contar essa história daqui a pouquinho. Vem comigo. A origem é um pouquinho incerta, a gente não sabe direito de onde veio. Provavelmente veio da população que habitava aqui na região, não só na ilha de Veneza, de Santa Lucia, mas também na área de terra firme. Essa população se chamava Vênete. O nome Veneza já aparece nas subdivisões administrativas da Itálica, que o primeiro imperador romano, Augusto, fez entre os anos 6 e 7 depois de Cristo. Essa aqui é a igreja de San Giacometto, que fica pertinho do Mercado de Rialto, uma das áreas mais antigas de Veneza. A tradição diz que foi aqui que se estabeleceu a primeira população no ano de 421. Mas a gente sabe que isso não é verdade porque um documento do século XI fala sobre esse terreno aqui sem mencionar uma igreja. A primeiro documento que aparece a igreja de San Giacometto é do século XII. E aquele relógio enorme da fachada ajudava muito os comerciantes a não perderem a hora. Essa área da igreja de San Giacometto e do mercado é uma das mais antigas da cidade, mas Veneza começou oficialmente em 812, quando o duque se refugiou aqui depois do ataque dos francos. Essa aqui é a Ponte Rialto, uma das 4 pontes que atravessam o Canal Grande aqui em Veneza. E é a mais antiga de todas, foi construída em 1591. Antes dela, existia uma ponte de madeira, que é uma área de comércio. De um dos lados da Ponte Rialto, a gente vê o Fondaco dei Tedeschi. Do outro lado, a gente tem essa vista maravilhosa do Canal Grande. A gente chegou na famosa Praça de São Marcos, que é formada por vários edifícios. É a única praça de Veneza. As outras precisam ser chamadas ou de Campo ou Campiello. Quais são os edifícios que formam a praça? As velhas procuradorias, as novas procuradorias, a torre do relógio, que tem 2 relógios. Um que fica virado para a praça e o outro que fica virado para a parte do comércio. Esse é o lado do relógio que fica voltado para a Praça de São Marcos. A numeração das horas é com números romanos de 1 a 24. É o sistema antigo de relógio italiano. Ele também marca as fases da lua e os signos do zodíaco. Do outro lado, o relógio que ficava voltado para a Rua do Comércio. E essas 2 esculturas em bronze são os mouros. Eles batem as horas cheias com uma diferença de 2 minutos entre eles. Mais um pouquinho sobre a torre do relógio. O lado voltado para a Praça de São Marcos é formado por 3 partes. O relógio, que a gente já viu, logo acima, a Virgem Maria com o Menino Jesus com um relógio digital, que é novo, do século XIX. E acima, o leão alado que simboliza São Marcos. Tinha o Doge ajoelhado, mas o Napoleão Bonaparte, quando invadiu Veneza, tirou o Doge dali. O edifício mais importante de Veneza, a Basílica de São Marcos. A Basílica de São Marcos começou a ser construída lá no século IX, quando comerciantes venezianos roubaram o corpo de São Marcos lá de Alexandria. Por que eles roubaram o corpo? Porque eles achavam que os muçulmanos iam transformar tudo em mesquitas e que iam acabar com as relíquias. E como é que eles fizeram o roubo? Eles colocaram carne de porco por cima do corpo para que os muçulmanos não verificassem a carga e trouxeram o corpo aqui para Veneza e começaram a construção da Basílica.
A Basílica é um espetáculo arquitetônico, feita com mármores coloridos e mais de 600 colunas trazidas do Oriente. Um dos ícones são as 5 maravilhosas cúpulas. Elas têm uma estrutura dupla e internamente elas são decoradas com mosaicos executados entre os séculos XI e XII. Os 4 cavalos que decoram a fachada da Basílica de São Marcos são cópias dos originais em bronze que estão dentro do Museu da Basílica. Eles foram trazidos de Constantinopla, atual Istambul, como troféu de guerra. Na visita da Basílica de São Marcos, vale a pena entrar dentro do Museu da Basílica. Sabe por quê? Porque a gente consegue ver de pertinho aonde ficavam os cavalos e ver os cavalos originais, além de ter essa vista maravilhosa da Praça São Marcos. Esse aqui é o Campanário de São Marcos. Ele não é mais o original, porque o original desmoronou. Esse aqui começou a ser construído em 1902. E ali, logo do ladinho, é o Palácio Ducal, onde morava o Doge, que era o chefe de toda a República Veneziana. Essa aqui era a entrada principal do Palácio Ducal. E a porta, na parte de cima, tem um leão alado que representa São Marcos e o Doge que está ajoelhado aos seus pés. E para cá era o Palácio Ducal, que não era só a residência do Doge, era também onde faziam os julgamentos e onde as pessoas eram aprisionadas. E vocês observem que as colunas ali tem 2 que tem uma coloração um pouquinho diferente, um pouquinho mais avermelhada. No meio dessas 2 colunas eram onde eram lidas as sentenças. E se fosse condenado à morte, era executado no meio daquelas 2 colunas ali, que era a entrada da parte da água de Veneza, chamado Batino. De um lado, a gente vê uma coluna com São Marcos em cima, o leão alado, e do outro lado, São Todorá, como é chamado São Teodoro pelos venezianos. Ele está matando um dragão. E na parte de baixo, as colunas são decoradas com os ofícios. Que ofícios? Porque nessa parte aqui da piazzetta funcionavam oficinas e esses ofícios faziam a decoração das colunas. O Palácio Ducal começou a ficar pequeno, na verdade precisava de mais prisões e eles tiveram que fazer uma ampliação, que é esse prédio daqui. E para conectar o Palácio Ducal com o novo edifício foi construída a famosa Ponte dos Suspiros, que na verdade não é nada romântica, porque ela tem esse nome que era o último suspiro antes da pessoa ser aprisionada. Esse aqui era outro edifício que fazia parte do Complexo de São Marcos, a Zeca, onde eram produzidas as moedas. Por ano, mais de 2 milhões de moedas. E ele foi construído sem nenhuma peça de madeira, para não ter o risco de pegar fogo. Essa aqui é a Basílica de Santa Maria della Salute, que foi construída a partir de 1630 para agradecer o fim da peste que dizimou muitos cidadãos aqui em Veneza. Só aqui, cerca de 80 mil pessoas. E em toda a República, aproximadamente 600 mil pessoas. Para construir a igreja, eles tiveram que demolir um antigo edifício e cravar mais de 1 milhão de estacas para fazer a fundação. No dia 21 de novembro, acontece uma das festas mais tradicionais que celebra a Basílica de Santa Maria della Salute. Eles constroem uma ponte provisória que leva até a Basílica de São Marco, que fica do outro lado do canal. Eu quero contar mais 2 coisas para vocês sobre Veneza. Uma delas é falar sobre o fenômeno chamado Acqua Alta, água alta, que é muito famoso em Veneza, principalmente nos últimos tempos, porque o último foi muito forte. O que acontece ali? Na verdade, acontece todos os anos. É um fenômeno que acontece entre o final de setembro e junho, que é entre o outono e a primavera aqui da Europa.
E por que acontece? Bom, é uma combinação de vários fatores, das marés, da pressão atmosférica marinha e também do vento. E é uma das marcas de Veneza. Enquanto está acontecendo a água alta, eles já são preparados para isso. Então, eles têm várias passarelas desmontadas na frente dos principais monumentos e em volta da cidade. E quando acontece o fenômeno, eles montam as passarelas e ao invés da gente caminhar em qualquer lugar da rua, ou melhor, porque lá não é bem rua, né? Em vez de a gente poder caminhar em qualquer lugar, a gente caminha por cima das passarelas. Inclusive, eles montam passarelas dentro da Basílica de São Marcos. A outra marca registrada de Veneza é o Carnaval, que vem da palavra carne levarem, ou seja, tirar a carne, porque era o último período que se comia a carne antes de começar a quaresma, um período de orações e onde não se comia carne. Isso acontece até hoje, a quaresma. Começa no carnaval, na quarta-feira de cinzas e vai até o domingo de Ramos, que é um domingo antes da Páscoa. Bom, e o carnaval em Veneza é muito antigo. Vocês têm ideia? Quando foi declarada a primeira vez carnaval lá em Veneza, foi em 1296, muito, mas muito tempo atrás. E o carnaval, na verdade, era uma forma de dar um pouco de diversão para o povo e uma forma de nivelar todas as pessoas, sem fazer distinção de sexo, de religião, de gênero, né? Se era homem, se era mulher, porque as máscaras, elas eram capazes de esconder a própria, quem era a pessoa, né? Por exemplo, uma das máscaras mais famosas, uma das fantasias mais famosas é a baúta, que é uma máscara branca que tem como se fosse um grande nariz assim, e esse pedaço da máscara, ele tranca o nariz assim, ó, e daí a voz muda, ou seja, você não consegue reconhecer quem é a pessoa que está falando. E tem mais um detalhe interessante dela. A parte de baixo aqui, ela é tão aberta que eles conseguiam, né? Se consegue comer e beber sem precisar tirar a máscara. Ou seja, identidade totalmente escondida. E a roupa, junto com essa máscara, era uma roupa preta. E ficou tão famoso esse negócio das máscaras que as pessoas se cumprimentavam assim: Buongiorno, senhora máscara, ou seja, bom dia, senhora máscara. E esse é um pequeno resumo dessa festa tão tradicional lá em Veneza. Vocês gostaram desse breve resumo sobre Veneza, uma das minhas cidades preferidas no mundo? Veneza foi um grande centro artístico entre os séculos 13 e 17. Só que essa parte da história não deu tempo de contar para vocês dessa vez. Mas esperem que em breve eu vou falar sobre Tintoretto, Veronese, Giorgione e muito mais. Dessa vez foi só um pequeno resumo para vocês amarem essa cidade. Se vocês gostaram, curte aqui e não deixa de se inscrever para receber todas as notificações do canal Alinvite. Até a próxima aula!